Tudo bem, pessoal? Estou aqui mais um dia para fazermos as lições juntos e hoje a gente vai continuar com matemática. Como hoje é o último dia da semana para a gente, porque amanhã, já seguindo um calendário escolar, amanhã já não haveria aula e nem sexta, que é feriado, então hoje é o último dia da semana que eu coloco lições. Aí, a partir da semana que vem eu começo a mandar novamente as lições, tá bom? A gente vai continuar a matemática, a gente vai fazer as páginas 117, 118 e 119, continuando com os probleminhas aí, de subtração e de adição. Vamos lá? Na página 117, atividade 3. 2 potes estão cheios de bolinhas. Serão retiradas 138 bolinhas de cada um deles. Quantas bolinhas restarão nos 2 potes juntos? Então, vamos lá, vamos ficar atento aí ao que o probleminha está nos informando e o que ele está nos perguntando. O que está nos informando é que tem 2 potes, que a gente está vendo lá embaixo, e cada um já tem sua quantidade de bolinha. O maior tem 340 bolinhas, o segundo, que é o menor, tem 250 bolinhas. Essas são as informações. E também está nos informando que a gente vai ter que tirar 138 bolinhas de cada pote. E a pergunta é, quantas bolinhas restarão nos 2 potes juntos? Vamos lá. Para a gente saber quanto vai restar no primeiro pote, depois que tirarmos 138 bolinhas, e quanto vai restar no segundo pote, depois que tirarmos 138 bolinhas, nós temos que fazer uma continha. Como vai tirar as bolinhas, é uma continha de menos, vai ficar menos bolinha. Então, continha de menos. A primeira continha, 340 menos 138. A segunda continha, referente ao segundo pote, 250 menos 138 bolinhas. O resultado dessas duas continhas, que são os resultados de quantos sobraram, né, em cada pote, a gente vai juntar para saber quantas bolinhas sobraram nos 2 potes juntos. Então, a última continha vai ser de mais, vai somar o resultado da primeira continha com o resultado da segunda continha, vai dar a resposta do probleminha aí, tá? Número 4. Observe e complete a tabela abaixo, que mostra a população indígena de 3 municípios brasileiros. Depois responda as questões. Vamos lá, nessa tabela tá a população indígena no Brasil, os índios que moram na área urbana, os índios que moram na área rural e o total de índios de cada município. Os municípios são Barcelos, Boa Vista e Pesqueira. Vamos começando pelo município de Barcelos. As informações que a gente tem é que na área urbana moram 1.370 índios. E na área rural, que é o campo, 6.997 índios. O total a gente vai ter que calcular. Na apostila não tem um espaço para calcular. E quando tem qualquer espacinho, a gente utiliza para fazer continha. Mas aí não vai dar para fazer todas as continhas que a gente precisa para essa tabelinha aí. Então, pega uma folha de rascunho para vocês irem fazendo as continhas. Então, no primeiro vocês vão ter que descobrir o total. No município de Boa Vista, existem na área urbana, aqui na cidade, 6.072 índios. Na área rural, que é no campo, não tem informação, é isso que a gente vai ter que descobrir. E o total já está aí, de 8.550. Então, se a gente tem o total e tem a quantidade de índios da zona urbana, da área urbana, a gente vai ter que descobrir a rural. A gente pegando o total, tirando os indígenas da área urbana, o resultado vai ser os indígenas que moram na área rural. Tá? Então, uma continha de menos aí, como se fosse a diferença mesmo. 8.550 menos 6.072. O que der na continha vai ser a quantidade de moradores indígenas da área rural. No município de Pesqueira, a gente não tem a informação da área urbana, dos índios que moram na cidade, mas nós temos da área rural e o total, é a mesma coisa. Para a gente descobrir da área urbana, a gente tem que fazer uma continha de menos do total menos da área rural, que aí a gente vai descobrir quantos indígenas tem na área urbana. Então, vai ficar 9.335
menos 5.287, o resultado são os indígenas da área urbana. Tem que fazer essas continhas direitinho, com o resultado direitinho da tabelinha, porque da tabelinha a gente vai responder as perguntas de baixo, pergunta A, B e C. Letrinha A. No município de Barcelos, quantos indígenas há a mais na área rural do que na área urbana? Então, a gente também tem que fazer uma continha de menos aí, pegando os indígenas lá de Barcelos, tá? Na primeira linha lá da tabelinha. A gente vai ter que olhar lá os moradores de Barcelos, os indígenas moradores de Barcelos, e fazer uma continha de menos, usando os moradores da área rural menos os moradores da área urbana, que aí o resultado vai ser aí, né, a quantidade de indígenas aí a mais. Na letrinha B, qual é a diferença entre a população indígena? Deixa eu pôr lá aqui para cima que vocês vão ver que aí tem um espacinho para a gente fazer a continha. Ó, eu já fiz aí da letrinha A, agora vamos ver da letrinha B. Qual é a diferença entre a população indígena urbana e a rural em Boa Vista? Agora vamos lá ver na segunda linha, que é a população indígena de Boa Vista. Então, qual é a diferença entre a população indígena urbana e rural em Boa Vista? Então, a gente vai usar os números, né, de população indígena da área, primeiro da área urbana, que é o número maior, menos os indígenas da área rural, que vai ficar 6.072 menos 2.478. Outra continha de menos. O resultado dessa continha é o resultado da letrinha B. Tantos indígenas. Letrinha C. Em qual dos municípios a população indígena total é maior? Então, a gente vai lá no total, né, de cada um dos municípios. O município de Barcelos tem 8.367 indígenas. Em Boa Vista tem 8.550 indígenas no total. E em Pesqueira tem 9.335 indígenas no total. Então, qual é o maior número aí, né? Não é para pôr o maior número, é para pôr o nome do município. O maior número é 9.335 indígenas no município de Pesqueira. Então, a resposta é Pesqueira, tá? Não é para pôr o número de total, é para pôr o nome do município. Embaixo tem a bolinha azul, que é para elaborar uma questão. Não vão fazer isso, nós não temos espaço aí, não tem linha na apostila, depois não dá para trocar para responder, que tem que trocar com um coleguinha para responder. Então, a gente não vai fazer. Se tivesse espaço e linha, aí vocês fariam, depois quando a gente voltasse, trocaria. Mas não tem, vai fazer em outro lugar, numa folhinha no caderno, depois quando a gente voltar vai ficar difícil aí para localizar. Então, não precisa fazer essa. Número 5 também não, porque depende daquelas pastinhas que estão no armário, né, com as fichinhas. Então, vamos para a página 118. Na página 118, continuando os probleminhas, tá? Compreender problemas para resolver. Problema 1. Davi tem R$130 e quer comprar dois dos presentes anunciados no folheto ao lado. Ao lado aí, ó, nós temos o folheto de brinquedos e o preço deles. E Davi tem R$130, ele tem que comprar 2 brinquedos. Não pode ultrapassar R$130, senão ele não consegue pagar, né? Então, vamos lá, letrinha A. Quais são os 2 presentes possíveis de Davi comprar? Então, vocês vão fazer algumas possibilidades que ele pode ter de compra desses brinquedos aí. O carrinho custa R$23, o ursinho custa R$52, a bola R$41 e o cavalinho custa R$105. Só tomar cuidado que o cavalinho é mais caro, né? Então, tem que tomar cuidado que ele só pode ser comprado com mais um brinquedo aí. Com os outros, vai passar da quantidade de dinheiro que o Davi tem. Então, pode ser a bola e o carrinho, né? A bola e o carrinho não ultrapassa essa quantidade. Pode ser a bola e o ursinho. Pode ser o ursinho e o carrinho. E pode ser o cavalinho e o carrinho só.
O cavalinho só pode ser comprado junto com o carrinho, senão ultrapassa aí os R$130 que ele tem, tá? Letrinha B. Se Davi comprar a bola e o carrinho, quantos reais ele vai gastar? E que quantia vai sobrar para ele? Então, se o Davi comprar a bola e o carrinho, então a gente primeiro tem que fazer uma continha para ver quanto ele vai gastar com a bola e o carrinho. Então, pega o valor da bola, 41, mais o valor do carrinho, 23. O resultado que der, vocês vão fazer outra continha, porque ele tem R$130, ele vai gastar, né, essa quantidade de dinheiro. O que sobrar é o que vai ser, o que restar para ele, o que vai ser de troco para ele. Então, na primeira continha, continha de mais, com a soma dos valores dos brinquedos. A segunda continha é o 130 menos o que ele gastou, porque o que der é o que ele vai ficar com ele, o que vai sobrar para ele. E depois vocês coloquem a resposta aí corretamente. Problema 2. Pedro tem 42 bolinhas de gude e quer participar do campeonato anunciado no cartaz. O cartaz é esse aqui do ladinho, que está escrito assim: Campeonato de bolinha de gude. Cada dupla participante deve ter inicialmente no mínimo 75 bolinhas. Então a dupla, os dois juntos, né, os dois jogadores juntos, tem que ser de dupla, tem que ter 75 bolinhas ou mais, né? É no mínimo 75 bolinhas. Então tem que ter 75 para cima. Não pode ter menos de 75. Se juntar os dois, a bolinha dos dois jogadores da dupla, e não chegar ao número de 75 bolinhas, não pode formar dupla com aquele amiguinho, com aquela pessoa, porque não vai conseguir participar. Então, vamos ver a pergunta aí. Ele poderá formar dupla com o Luiz, que tem 32 bolinhas? Para isso, vai ter que fazer uma continha lá. Ele tem 42, o Luiz tem 32, faz uma continha de mais, vê quanto que dá o total aí. Se der 75 bolinhas ou mais, ele pode formar dupla com o Luiz. Se der menos que 75, ele não vai poder formar dupla com o Luiz. E com o Júlio, que tem 36 bolinhas? Então, vamos fazer a continha do Júlio? 42 bolinhas que Pedro tem, mais 36 do Júlio, faz a continha. Se der 75 ou mais bolinhas, ele pode formar dupla com o Júlio. Se não der 75 bolinhas ou mais, se der menos, também não pode formar aí uma dupla com o Júlio. Então, vocês têm que fazer a continha para saber com quem ele vai poder fazer par aí, poder fazer dupla para esse jogo, para esse campeonato aí. Página 119. 1. Para resolver o problema 1, o problema 1 é esse aqui, tá? Da página 118. Para resolver o problema 1, você usou todos os dados do folheto e explique como você fez. Aí não tem linha para a gente responder, então quer dizer que a gente vai responder oralmente. Vamos lá. O folheto que está falando aí é esse folheto de brinquedos aí. A gente usou todos os brinquedos do folheto? A gente pode, na resposta, a gente usou sim, ó, a gente podia fazer as possibilidades são a bola com o carrinho, a bola e o ursinho e o carrinho, o carrinho e o cavalinho, né? Então, a gente usou todas as possibilidades, sim. Voltando aí na página 119. Atividade 2. No problema 1, quais são os 2 brinquedos que Davi pode comprar se quiser gastar no mínimo possível? Ele quer gastar o mínimo que ele puder aí, mas tem que comprar esses brinquedinhos. Então, quanto ele vai gastar? Que presentes ele vai ter que comprar para ele gastar menos? Então, ele vai ter que escolher os brinquedos que custam menos, os mais baratos, né? Que são o carrinho e a bola. Esses são os mais baratos. Então, são esses 2 brinquedos que ele vai poder escolher se ele quiser gastar o mínimo possível. Atividade 3. Veja as afirmações que 3 alunos fizeram sobre o problema 1. É sobre o problema lá da página 118, tá? Do folheto lá dos brinquedinhos. O Miguel fez uma afirmação assim: se comprar apenas o ursinho, Davi fica com R$78. A Valentina fez uma afirmação assim: ao comprar a bola e o carrinho, Davi gasta R$64 e fica com R$66.
A Bruna afirmou assim: para comprar o cavalinho e a bola, faltam R$16. Letrinha A. As 3 afirmações estão corretas? Então, vocês vão ter que, no rascunho aí que vocês já estão utilizando, fazer a continha para descobrir se essas 3 afirmações estão corretas, né? Observando, olhando lá, consultando o cartaz, o folhetinho lá da atividade 1, do problema 1. Letrinha B. Quem respondeu ao que o item B do problema perguntava? Então, lá na página 118 ainda, a gente vai olhar no probleminha B, que está perguntando assim: se Davi comprar a bola e o carrinho, quantos reais ele vai gastar? E qual a quantia vai sobrar para ele? Então, quando a gente faz essa pergunta aí, desse probleminha, qual desses estão respondendo essa pergunta? O Miguel, a Valentina ou a Bruna? Presta bastante atenção, tá? Atividade 4. Vamos lá. Sobre o problema 2, marque um X as afirmações que complementam corretamente a sentença a seguir. Inicialmente, o total de bolinhas da dupla pode ser... Vamos lá. De acordo com o probleminha aí da página 118, do cartaz, do cartaz aí que está anunciando o campeonato de bolinha de gude. Então, a gente vai ter que olhar esse cartazinho aí de baixo. Nesse cartazinho, a gente vai assinalar aí o quadrinho ou os quadrinhos das afirmativas corretas. Esse cartaz informa que a quantidade de bolinha tem que ser menor que 75, igual a 75 ou maior que 75. Aí 2 alternativas estão corretas, né? Tem que ser igual ou maior. Então, já dá para saber aí o resultado. 5. Com base no cartaz do problema 2, crie uma questão que possa ser resolvida com uma adição ou uma subtração. Depois, troque com um colega para resolver a questão criada. Na atividade 5, o que a gente vai fazer? O que vocês vão fazer? Elaborar uma pergunta referente ao cartaz. Não é referente ao probleminha 2, é referente a esse cartaz. Que vocês vão poder fazer a questão usando uma continha de mais ou uma continha de menos. Mas aí a gente não vai dar para trocar com um amigo para o amigo resolver essa questão agora. Quando a gente voltar e a gente troca tudo. Então, só formulem a perguntinha aí, a questão que vocês têm que formular. Por exemplo, olhando o cartaz aí das bolinhas de gude, a gente pode elaborar uma questão mais ou menos igual à questão elaborada no problema, só que não vamos usar os mesmos números, para não ficar igual, né? Mas pode ser assim, por exemplo, poderia participar desse campeonato com 50 bolinhas e o meu amigo Paulo com 39 bolinhas? Tá? É uma questão. Então, aí, a pergunta vocês vão elaborar do jeito que vocês quiserem e acharem melhor, tá? Então, hoje a lição de matemática é até aqui, mas eu quero dar um recadinho para vocês sobre essa semana. Essa semana, né, no domingo, vai ser o domingo de Páscoa. E a gente já tinha combinado que a gente ia fazer, né, hoje, que seria o último dia de aula da semana. A gente já tinha combinado que a gente ia fazer a partilha de um ovo de Páscoa grande, que a gente ia dividir com a sala, que não ia ser um chocolatinho para cada um, ia ser um ovo que a gente ia partilhar, que a gente ia repartir com os amigos, simbolizando a Páscoa, né? Que a Páscoa nada mais é que o amor, a união, a partilha, se preocupar com o próximo. É essa a mensagem da Páscoa, né? Não é um chocolate, não é um ovo, não é o coelhinho que a gente escuta muito aí. Mas sim a partilha. A gente ia usar o ovo de Páscoa, ia comer o chocolate, que não faz mal nenhum comer o chocolate na Páscoa ou ganhar um ovo de Páscoa, né? No dia de Páscoa. Não é isso. É que a gente tem que entender o sentido, que não é simplesmente comer chocolate,
que tem a ver com o amor ao próximo, com a união, de dividir o que a gente tem. Por isso que a gente ia fazer a partilha do ovo de Páscoa. Só que não vai ser possível, infelizmente, né? Mas não vai deixar de ser a Páscoa. Vai ser uma Páscoa triste por isso? Não, gente. Vai ser uma Páscoa diferente, né? Mas não vai ser igual a gente tinha planejado. Mas eu queria, para ficar uma Páscoa melhor, mais, assim, para a gente compartilhar mesmo esse momento, o que eu gostaria de vocês? Eu quero que vocês façam um desenho de Páscoa, né? Eu não posso mandar um desenho para vocês pintarem de Páscoa. Se eu pudesse, eu mandaria até. Mas tem gente que não vai conseguir imprimir, tá muito difícil. Então, eu quero que vocês desenhem. Desenhem num papel, qualquer papel que vocês tiverem, tá? Uma folha de sulfite, uma folha de caderno, qualquer um, o que vocês tiverem. Um desenho sobre a Páscoa. Vocês podem até pesquisar o sentido da Páscoa, a mensagem da Páscoa e desenhar de acordo com o que vocês quiserem. Pode desenhar a família de vocês, pode desenhar o desenho que vocês quiserem. Usem a criatividade e decorem do jeito que vocês quiserem também. Lápis de cor, canetinha, giz de cera, papel picado, recorte, o que vocês quiserem. Eu sei que vocês são criativos, inteligentes, vai ficar bem legal. Só que o mais importante disso vai ser a mensagem que eu quero que vocês coloquem no desenho, nessa folhinha aí. Colocar uma frase, enviando uma mensagem para as pessoas nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, que não pode conviver com os outros, que não pode visitar ninguém, que não pode sair de casa. Eu quero que vocês deixem uma mensagem para o mundo, né? Porque o mundo está vivendo isso, não é só a gente. E eu quero que vocês façam, pede ajuda para o papai, para a mamãe, né? Na hora de fazer a mensagem e de escrever a mensagem para ficar bonitinho, uma mensagem curtinha, mas bonitinha, que leve paz para as pessoas, conforto nesse momento difícil. E depois eu quero que vocês tirem uma foto e me mandem, tá? Pode mandar no meu zap mesmo, tá? Não tem problema, manda pra mim a foto de vocês com a folhinha, tipo assim, segurando a folhinha e tira a foto de vocês juntos, tá? Junto com a folhinha, mostrando, mas tem que ficar legível, pra todo mundo conseguir ler, que depois eu vou ver o que dá pra eu fazer aí, tá? Se vai dar pra fazer um videozinho, uma lembrancinha aí desse momento pra gente, pra nossa Páscoa ficar mais participativa, já que a gente não tá na escola, mas a gente vai tentar fazer e depois aí para todo mundo ver o que a gente fez, tá? Os outros alunos, as outras séries, a escola, ver o que a gente conseguiu fazer aí na Páscoa de diferente nesse momento, tá bom? Conto com vocês, prometo que vou tentar fazer uma coisa legalzinha aí na medida do possível, né? No meu limite aí, mas eu conto com vocês, eu acho que é uma ideia legal, tá? Mas não deixem de participar. Beijo, um bom final de semana para vocês aí, um bom feriado, uma boa Páscoa. Qualquer coisa me chama, se precisar de ajuda, né, na confecção desses cartazes aí, desses desenhos, me chama na ajuda da formulação da frase, para corrigir a frase, para ver se tá bom, não tem problema, tá bom? Beijo, até mais. Pode me mandar hoje, amanhã, no dia que vocês conseguirem, tá? Até na sexta-feira pode mandar, porque aí eu vou ver o que eu consigo fazer, mesmo sendo feriado, mas eu não vou sair de casa mesmo, né? E nem vocês. Então, podem fazer aí nesses dias aí, hoje, amanhã, sexta, fazendo até sexta e me mandando, tá? Eu vejo o que dá pra conseguir aí, pra gente elaborar uma coisa legalzinha aí, tá bom? Pra continuarmos juntos nessa. Beijo, até a próxima aula.